Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Que porrada, né, do mercado Ibovespa fechando com uma alta de 5,54, melhor pregão do ano. Eu não sei se há quanto tempo não subia esse percentual, mas do ano foi o melhor pregão. Encerramos na máxima, volume acima da média, rompemos os 114 mil pontos. Enfim, tendência de alta de curtíssimo prazo mais do que consolidada, né? Então aquele quinta-feira foi um falso rompimento, né, dos 108 mil pontos, querendo ou não, atrapalhou um pouco, né, a parte de, pelo menos na minha parte de alocação, gostaria de estar muito mais exposto, pelo menos ter um outro banco, enfim, ter um pouquinho mais de bolsa nesse momento, mas conseguimos capturar até que bem, né? A gente fez acabou de iniciar na semana passada, praticamente semana passada, né? Nós iniciamos nossa carteira de investimentos aí do Infobolso e aí pelo menos a gente já tem aí duas ações que já estão subindo cerca de 10%, 8, quase 10%, quase 9% na verdade, né? Quase 9% em uma semana e duas ações de altíssima qualidade. E uma outra que está subindo um pouquinho menos, está subindo 4%, mas né, no nível que a gente comprou, a gente pegou um yield aí próximo de 9%. Então tem bastante a capturar esse movimento. Então, interessante, gostaria de estar muito mais exposto do que eu estou, mas está ótimo, né? Não está nada perdido, muito pelo contrário. A gente conseguiu, de fato, consolidar um movimento de alta importantíssimo para o nosso mercado para esse ano, acredito que ao longo do ano, né? E para o começo do ano que vem. Então, bem importante o movimento de hoje. E por quê? Né? As eleições eram amplamente aguardadas, né? E foi uma surpresa em todos os sentidos. Acho que a principal lição das eleições, para quem ainda acredita, né, em pesquisa, em coisas desse sentido, acho que ficou muito claro que essas pesquisas precisam, no mínimo, mudar, né, sua metodologia. Né, porque tá, assim, terceira eleição, resultados totalmente nada a ver. E essa foi assim, mas errou muito feio mesmo. Então, ou muda um pouco o viés, ou muda a metodologia, não sei, né? Precisa mudar um pouco, né? Mas, qual foi a grande surpresa para mim? Muita gente fala, vai primeiro turno, impossível, isso aí não era para mim não era cenário. O Lula ficou bem apertado, né? O Lula ficou com 48,4, o Bolsonaro ficou com 43,2, então foi bem apertado. Isso, né? A gente agora tem mais até o final do mês para o segundo turno, o tempo de TV igual. Assim, pode acirrar bastante essa disputa, né? Então, isso é um cenário que o mercado não estava colocando tanto na conta. Ainda tem favoritismo do Lula, mas não dá para duvidar nada, né, do que se o Bolsonaro se reeleger, porque foi muito forte mesmo, né? Assim, metade da população, né? Assim, metade um votou de um lado, outra votou do outro, né? Mas para mim, agora explicando de fato o que para mim foi essa grande alta, que explica essa forte alta do Ibovespa, foi a questão da guinada do Congresso, né, para centro-direita, né? Isso é uma coisa assim, por um mercado excelente. Tá? O grande exemplo disso foi o Biden, né? Que quando saiu o Trump, entrou, né, os democratas, só que grande parte do Congresso norte-americano foi republicano. Então, qual que foi a leitura do mercado naquela época? Né? Que inclusive falava que ia vir o Biden, que o mercado ia desmanchar, bababá. Foi uma das melhores compras que a gente fez, sei lá, em muitos tempos. Qual que é? Beleza, você quer colocar seu plano de governo centro-esquerda ou esquerda? Show de bola. Mas vai ser muito difícil você emplacar isso. Quer conversar com a gente? Quer conversar com o Congresso? Vem mais para o centro, né? Com suas ideias e suas ideologias, mais para o lado do centro do que para o lado da esquerda. E aqui é a mesma interpretação, só que eu acredito que aqui é muito mais voltado para a parte direita liberal do que para o centro, tá? Pelo menos foi essa a composição do Congresso, tá? E aí, o que a gente tem? Né? É um cenário que, para o mercado, é um dos melhores cenários possíveis, né? Eu pelo menos, assim, fico satisfeito com isso, né? Porque, no final das contas,
é a economia que vai importar, né, para a gente que observa o mercado financeiro. Bolsonaro, se o Bolsonaro tiver uma vitória, né, o Bolsonaro ganhou, que é do que eu falei, não é impossível, porque mostrou uma força política importante, né, a gente tem esse mês de campanha. Você tem o Bolsonaro somado ao Congresso pró-mercado, né, isso abre espaço para manutenção das pautas liberais, né, manutenção do andamento das reformas, que ficou travada depois do Covid, né, obviamente, né, travou tudo, o mundo travou do Covid, né, então não dá para também cobrar isso, tá? Então isso pode voltar e isso é um ótimo sinal, né, as privatizações também, e, né, manter esse quadro de cada vez menos gasto público com como é que é o nome? Com funcionário, né, folha do pagamento público está diminuindo bastante, né, o percentual do PIB para a folha de pagamento público diminuiu bastante. Então, essas reformas administrativas, né, que foram feitas também manter isso, tá? E isso, né, esse quadro inspira uma responsabilidade fiscal maior. Ah, Rafael, mas teve não sei o que, mas teve não sei o que lá. Não estou julgando o que teve, o que vai ter, não sei o que. Eu não sou, como eu falei, não sou analista político, não tenho essa pretensão. Se você entende muito mais, cara, eu fico muito assim, contente e feliz em saber, porque é muito difícil, né? Eu estou fazendo uma análise fria de mercado financeiro, olhando curva de juros, essas coisas, que é o que eu entendo, tá? Você tem esse quadro de responsabilidade fiscal maior. Tanto que a resposta disso foi na curva de juros, nem a curta, a parte longa da curva. A parte longa desmanchou, porque tirou um prêmio de risco bem importante. Porque esse é um dos grandes receios da entrada do Lula, pelo programa econômico que ele colocou, de reforma zero, teto de gasto tchau, vamos, né, mudar todo o arcabouço que vem sendo desenhado, né, desde o Temer ali e tal. Então, esse é um dos grandes riscos e que dificultou muito se entrar o Lula em vista desse Congresso. Beleza, entrou o Lula, que é o cenário mais provável. Primeiro de tudo, a gente sabe, pelo menos, né, eu acredito isso, ele não vai se isolar politicamente, né? Ele não vai cometer o mesmo erro de se isolar politicamente e querer governar sozinho, né? Porque, de fato, o Congresso não vai estar tão em prol dele. Só que o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que sair um pouco do lado da esquerda e ir mais para o centro, para conseguir fechar suas pautas, fechar seus interesses. Isso, né, para lidar no Congresso e também lidar com a outra metade da população que, né, a gente viu que é praticamente contra as suas ideias, né? Tudo bem que teve um nível de abstenção gigantesco, né? Mas é basicamente isso, né? Foi isso a eleição, né? E aí, esse cenário do Congresso, ele dificulta muito a aprovação, né, dessas pautas extremamente populistas, fim de reforma, né? Como é que foi defendido o seu plano de governo. E isso, teoricamente, eu acho que teoricamente não, isso é um fato, agrava a situação fiscal, que esse é um dos grandes temores do mercado, né? Sem falar, né, toda a preocupação com relação ao aparelhamento do sistema mesmo, né? Trazer mais oneração de cargos, né? Mais cargos, mais gasto público, né? Fora essa situação que também é algo preocupante, né? Então, foi uma notícia boa para o mercado, uma notícia ótima para o mercado com relação a esse congresso, né, mais à direita. Então, eu pelo menos fiquei bastante satisfeito com relação a isso, tá? Por trazer essas proteções, né? E também, né, o reflexo no mercado, curva de juros longa caindo, Ibovespa nas máximas. Lá fora também não podemos falar que não ajudou, né? Lá fora o S&P fechando com uma alta de 2,60 depois de um mês horroroso, então reagindo, né? Mas o clima de aversão ao risco lá fora, ele ainda não está tão resolvido assim, né? Agora a gente tem, desde a semana passada vinham se falando do problema do Credit Suisse, né? Na segunda-feira o banco
anunciou uma reestruturação até o final de outubro, e aí começaram a mexer um pouco. Por que está querendo fazer a reestruturação, né? Vem fechar escritório, banco de investimento. Aí, né, não é só corte de custos. Aparentemente, o Credit Suisse precisa cerca de 6 bi de capital, senão quebra. Aparentemente é isso. E aí, né, o CDS, que é um título que assim, mede a probabilidade de uma empresa quebrar, ele voltou para os níveis de 2008, que foi o nível que todo mundo achou que todo mundo ia quebrar, né? No final das contas, quebrou o Lehman Brothers só. Não, né? Quebrou outros bancos, mas o icônico foi o Lehman Brothers, quebrou o Bear Stearns também, né? Enfim. Então tá naqueles níveis de o banco vai quebrar, níveis de 2008, nessa percepção do mercado que vai quebrar, a crise de liquidez, toda aquela questão. E aí os papéis caíram 10% pela manhã, só que fecharam uma ligeira queda no final na Europa, fecharam uma ligeira queda aí, caindo 2% e tal. Por quê? O Banco Central da Suíça já está trabalhando em uma solução, não só da liquidez, mas sim trabalhar numa fusão entre Credit Suisse e UBS. Né? O UBS é o maior banco suíço, o Credit Suisse é o segundo maior. Juntar e formar um, né? Que nem aconteceu do Bank of America, o Merrill Lynch quebrou, o Bank of America comprou, enfim. Então essa provavelmente vai ser a solução e é uma solução assim factível, né? Factível, bem factível. Então aí o mercado deu uma boa melhorada, porque o grande problema é trazer uma crise sistêmica, né? E quem sabe esse não ser só um problema do Credit Suisse, né? Sem problemas de outros bancos, né, na Europa. Então, nada está resolvido, né? Ainda tem esse clima de aversão ao risco lá fora, que pode atrapalhar todo esse momento muito melhor, né? Tanto econômico quanto, né, agora a parte política mesmo, essa parte do Congresso da Bolsa Brasileira. Beleza? Então é isso. Essa é a explicação do movimento de hoje. E vamos falar um pouco de S&P, depois vamos para o nosso querido Ibovespa. Vamos lá. O S&P, né, fechou semana passada, renovando mínima, tal. Hoje, renovou mínima do ano, né, renovou a mínima do ano, então a mínima do ano está em 3.560, mas como a gente pode observar, está numa região, o que eu falei, o downside é muito pequeno mesmo, né? E aí, a gente comentou, né, aqui é um cenário de pelo menos esperar um repique, e tivemos esse repique. O problema é, enquanto o S&P ficar abaixo desse 3.740, não tem expectativa de um repique maior. Ele precisa romper esse último topo para começar a ganhar um pouquinho mais de estrutura de alta no curtíssimo prazo. O que é ganhar estrutura de alta no curtíssimo prazo? É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá tentando formar fundo, fez uma onda 1, aí, né, ganhar uma estrutura de alta um pouco mais elaborada. Vem sendo formada, né, aqui essa assimilação de fundo, né, que é um ombro, cabeça, enfim, mas precisa romper esse último topo aqui. Precisa voltar acima dessa região. Vou deixar até aqui, ó, essa região aqui, do 3.720. Precisa voltar acima desse patamar para, pelo menos, mostrar que aqui tem uma região de fundo entre 3.660 e 3.600, e aí desenvolver uma possível recuperação. Recuperação essa, né, que tem espaço aqui, esse 3.800 até esse 3.900 aqui. Se voltar para cá, quem não zerou, quem não fez nada com relação a S&P aqui é para zerar, porque tá feio assim, não acredito que vai voltar para 4.000, não tenho gatilho para isso. É só um movimento de repique contra a tendência de baixo de curto prazo. Beleza? Muito contrário do nosso querido Ibovespa, né? Nosso querido Ibovespa, ele no curto prazo ele está travado, né? Já está desde 2020 travado aqui, né? Aqui foi do Biden, né? Lembra? 95, 93 para 90. Aqui foi o Biden. E aí veio o Congresso, né? Aqui foi aqui, finalzinho na eleição, aqui primeira semana de outubro, né? Primeira semana de novembro. Então, enfim, aí no curto prazo o mercado está travado, mas nós temos um viés de alta,
concorda? Tem essa perna de alta aqui, que com o rompimento dos 114 mil pontos, o que gerou uma nova tendência de alta no curtíssimo prazo. Então, no final das contas, o fundo entre 108 e 110 está defendido. Então, qualquer queda até aqui ainda deve ser vista como oportunidade de compra. Tá? A gente só vai falar em cenário de queda para o mercado abaixo dos 108 mil pontos, abaixo desses 107. Se abaixo dos 110 já fica bem do estranho, mas se perder os 107 e 600, 108, aí a tendência é de baixo. Tá? Existe essa possibilidade? Obviamente, tudo pode acontecer, mas graficamente falando, né, em termos de múltiplo, tudo isso, não me parece o cenário mais provável. Né? Agora, o que a gente tem de objetivo? Beleza, conseguimos romper os 114 mil pontos. Então, qualquer queda, eu não digo nem que precisa segurar, qualquer queda entre 114 e 112 mil pontos, tranquilo, sem problema nenhum. Né? Se voltar mais para próximo dos 112, 113, melhor ainda, né? Porque você vai ter um risco de retorno ainda mais interessante. Então, voltou para cá, 114, 112, deixou o sinal de positivo, mais um sinal de compra a favor da tendência de alta de curtíssimo prazo, com alvo de voltar para a máxima do ano, que é o 121.630. Tá? No momento, aqui a gente tem uma resistência bem importante, que é os 117 mil pontos, essa faixa aqui, que foi esse pivô de baixo, na verdade, né? Foi um oco, né? Foi esse oco aqui, foi, né? Cadê? É esse aqui mesmo. Esse aqui, ó. Foi esse oco aqui que para mim foi emblemático, março para abril. E aí, aqui é um ponto de resistência bem importante. Então, aqui eu não compraria nada, né? Como eu falei, eu queria ter colocado outros papéis, mais papéis na carteira, né? Mas não vou comprar aqui. Vou esperar um pullbackzinho, não tenho tanta pressa assim, porque a tendência de alta está muito, muito bem consolidada. Então, tranquilo, beleza, show de bola, tá? Vamos falar um pouquinho das blue chips? Vamos lá. Destaque de alta do dia, Petrobras, né, essa questão de estatais mais eficientes, né? Isso aí é uma coisa que eu falei que é um dos principais medos com relação ao governo do Lula, né? Esse é um dos principais temores. Mas se eventualmente, né, a gente tiver com esse Congresso um pouco mais à direita, isso pode frear um pouco esse ímpeto aí, né, enfim, e trazer uma ordem um pouco maior aí para as estatais, assim a gente espera. Né? Agora, o que a gente tem? Petrobras voltou acima dos R$30, que foi o último fundo perdido. Então, tendência de alta em todos os tempos gráficos, a tendência de alta de curto prazo voltou a reinar. No curtíssimo prazo, a tendência de baixa foi anulada e agora voltamos com viés de alta no curtíssimo prazo. Tendência de alta no curtíssimo prazo vai ser renovada com o rompimento dos R$35, mas acima dos 30, né, como rompeu, acima desses R$30 aqui é compra. Então, qualquer retorno para cá é uma oportunidade de compra. Tá? Se perder esse 28,60, aí sim a gente vê uma correção mais forte rumo ao 27, R$26. Beleza? Aqui está numa resistência importante, que é o 33, beleza? Vale. Né, respeitou o último topo rompido, né? Enquanto acima desses 70, 68, papel tranquilo, segue sua tendência de alta de curtíssimo prazo. O grande desafio aqui é romper esse 74,60, né? Que passa a média móvel de 72 do semanal e, né, tem esse gap do 77,90. No nível atual, para mim é muito mais para fazer parcial do que em busca de novas oportunidades de compra, tá? E para os bancos, né? Os bancos subindo bem, Itaú rompeu o topo histórico. Então, cara, qual que é o próximo objetivo de Itaú? É quando o papel ficar muito caro em múltiplo. No nível atual, ainda tem espaço para andar, né? Não está um múltiplo tão caro. Então, qualquer coisa, né? Um retorno para essa região aqui dos R$28,70, R$28, né? Enquanto estiver acima desse R$26,60, o papel segue em tendência de alta bem clara. Beleza? Bom, destaques de alta e de baixa do dia. Bom, as coisas envolvendo estatais, né? Sabesp, aqui a gente teve, esse para mim,
também foi foi assim, um absurdo, não sei se é um absurdo, né, mas eu, assim, foi né, como posso falar assim, uma gafe, né, num quesito de pesquisa, porque aqui em São Paulo, né, o Tarcísio ganhou o primeiro turno, não, né? Vai ter segundo turno, mas ficou na frente do Haddad. Nenhuma pesquisa mostrava isso, mas nenhuma. Mais uma prova, né, que ou precisa mudar a metodologia ou a ideologia, que precisa fazer. Mas, cara, papel disparou, porque a chance de ter uma privatização da Sabesp nesse cenário é gigantesca, né? Então, se você está comprado no papel, está em busca de uma parcial, pelo financeiro você pode fazer, fica tranquilo para fazer isso, e vai levando, né? Enquanto estiver acima de 53,93, o papel segue firme e forte, né? E Copasa, né, com plano, o governador lá de Minas, né, primeiro turno, fortalece a probabilidade, né, de uma privatização. É difícil, né, tem questão de plebiscito, tem bastante coisa, né, não é tão simples assim, mas existe a possibilidade, uma vez que ele ganhou, né, o Zema ganhou com o primeiro turno com folga. Então, pelo menos tem apoio, quem sabe esse plebiscito aí acontecer. Não vai ser fácil, não é fácil, tá? Lá é difícil mesmo, tá? Mas é um cenário que o mercado colocou na conta, tá? Do lado negativo, acho que o grande destaque do dia foi o dólar. O dólar foi o grande destaque negativo do dia, voltando para os níveis de suporte, né? Essa região do 200, 108, 160. Por aqui eu não venderia dólar, né? Aqui eu buscaria a compra por ser um suporte extremamente importante. Mas esse gap de baixa de hoje, essa chama de reversão, isso aqui é forte, cara. Não duvidaria voltar para o 100. Não duvidaria. A tendência de baixa a tendência de alta de curto prazo foi anulada com maestria, né? Com essa queda, com volume acima da média, com gap de baixa, e voltar para cá não é algo incomum, tá? Então, anulou todo o cenário de alta de curtíssimo prazo para o dólar. Inacreditável, né? Foi um movimento de reversão absurda para o dólar, tá? E aqui, né, tá no suporte importante, fechamento do gap, caiu 4%, né? Hoje, pensar em vender aqui na abertura amanhã é um pouco difícil pensar, né, olhando day trade de curtíssimo prazo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso, né? Inclusive, né, se você quiser, tem interesse de participar da comunidade do Infobolsa, receber essas recomendações aí, tudo bem, né? Recomendação dando 8%, 7%, outra dando 5%. Você quer receber as recomendações, participar da comunidade, receber relatório, né? Receber os comentários pela manhã, pela tarde, enfim, né? Uma cobertura completa do mercado, as recomendações. Vou deixar para vocês o link, né, da página de vendas do Infobolso na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.